na Odisseia a noiva ficar. Que comunhão tem as trevas com a luz, um plano perfeito Cristo apresentou. A noiva eleita das eras de dor. Não me verão mais, um dia eu sairei daqui. Os tempos de escravidão findarão. Não me verão mais, um dia eu sairei daqui. Os tempos de escravidão findarão. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma programação através do nosso canal, da Igreja Noiva Eleita Aquidauana. Nosso programa Palavra Aberta. É com grande satisfação que viemos aqui para trazer mais uma palavra, mais uma chave do Evangelho, mais uma porção que possa ajudar e contribuir na fé dos santos. Lembrando que nós já viemos de 2 programações falando sobre a parábola das 10 virgens. Esta noite, se assim Deus nos permitir, quero terminar este assunto e esperar em Deus nas próximas programações, onde Deus nos dará outros assuntos, outros temas para trazermos em nossa programação. Eu vou começar nesta noite lendo Ezequiel capítulo 9, lembrando que quero ler isso dentro do contexto do nosso tema, a parábola das 10 virgens. Eu vou ler algo aqui e extrair dessa escritura algo para poder contribuir com a fé de todos. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, a partir do verso 1, quero ler até o verso 5, diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que viam 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta, ou à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros, isto é, aos 6 homens com armas destruidoras, e aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele. Ele quem? O homem vestido de linho, que tinha um tinteiro em sua cintura. E feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Quero ler até aqui. Eu quero que vocês observem que Ezequiel capítulo 9 está falando de uma profecia que se deu início com a invasão do general Tito.
o profeta nos ensina que Tito se uniu com a Grécia, sitiou Jerusalém por cerca de 9 anos e entrou na cidade, trouxe aquilo que nós conhecemos da história, pela mensagem, pela palavra, aquele massacre. Ele destruiu o templo de Salomão, que foi reconstruído, os muros, assassinou milhares de judeus. Mas voltando aqui, quero chamar a atenção de todos. Antes destes 6 homens com as suas armas destruidoras entrarem na cidade santa e executarem o juízo, Deus deixou uma ordem, que primeiro o homem vestido de branco, de linho fino, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura, fosse primeiro na frente e marcasse com um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações cometidas no meio da cidade. Então isso significa que estes 6 homens com armas destruidoras na mão só podiam entrar na cidade depois que este homem vestido de linho fino assinalasse na testa, ou seja, marcasse com um sinal nas testas. Só após o marcamento, o selamento, que estes homens puderam executar o seu juízo. E o profeta nos disse que este homem vestido de linho fino é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Este selo é o batismo do Espírito Santo. Então, antes que viesse este juízo, primeiro o Espírito Santo batizaria com teu Espírito os eleitos daquele dia. Quero ler aqui, Mombrana diz isso na mensagem, o selo de Deus. Parágrafo 183, após ele ler essa escritura que acabamos de ler de Ezequiel, capítulo 9, então ele vai dizer as seguintes palavras: agora observe o profeta no Espírito, elevado à glória. Deus disse: vou mostrar-lhe como eu vou decidir isto com os judeus, antes de vir aos gentios. Leia o versículo ou capítulo antes disto. Agora, quando chegou lá, ele disse: primeiro, ele viu o pecado na cidade, como ele nunca havia visto antes, e ele viu Jerusalém. Agora recorde, isto foi destinado somente aos judeus, não aos gentios. O judeu e a capital deles, isto que é Ezequiel capítulo 9, capital deles, Jerusalém. Exatamente como na noite passada destinamos isto aos protestantes, agora esta noite é para os judeus. Ele disse: passai pela cidade, aqui vêm homens com armas destruidoras em suas mãos, saindo para matar tudo na cidade. Ele disse: agora espere só um minuto. E dali veio um homem vestido de branco. Paremos um minuto. Vestido de branco, justiça, santidade, vestido de branco, o qual tinha um tinteiro à sua cinta. Ele disse: passa pela cidade primeiro, antes que eles venham, e coloca uma marca na testa de todo homem, mulher, menino e menina na cidade, que suspira e geme pela abominação que é cometida na cidade, pelos pecados do povo. Coloca uma marca sobre eles. E então, depois que ele passou e marcou, ele retornou e disse: está feito. Então ele enviou os homens, disse: ide e não vos compadeçais de nada, mas matai tudo que não tenha marca sobre si, até exterminá-los. Então, quem passou pelo juízo? Quem recebeu a marca? Por que eu disse aqui no começo da nossa programação que eu estou lendo Ezequiel 9?
e eu estou trazendo isto dentro do contexto do nosso assunto, a parábola das virgens nécias. Por que é que as virgens nécias perderão o arrebatamento e passarão pela tribulação? Nós sabemos pela mensagem que no final dos 3 anos e meio, Roma enviará suas tropas, seus exércitos, e levantará uma implacável perseguição contra as virgens nécias, e elas serão assassinadas. Por que que as virgens nécias não entram na transladação, ficam para a tribulação, são mortas no final dos 3 anos e meio? Por falta de azeite. E o azeite é o batismo do Espírito Santo. Quem estes homens colocaram suas mãos? Quem não tinha marca na testa? Quem escapará da grande tribulação? As virgens prudentes, as que recebem o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Aí o profeta diz assim, olha aqui, aquele marcador não era ninguém mais senão o Espírito Santo. Então, quem marcou aqueles homens? O Espírito Santo foi os que marcou. Aí ele diz assim no 188, e note, se ele viesse a Jeffersonville, se ele viesse aqui a Aquidauana, se ele viesse aonde você está ouvindo esta mensagem, esta noite, ou este dia, ou esta manhã, ao tabernáculo Brana, ou seja, qual for o tabernáculo, ou qualquer outro tabernáculo na cidade, ou qualquer outra igreja, sobre quem ele colocaria uma marca, que fosse tão sincero e honesto diante de Deus, que chorasse, clamasse e orasse de noite pelo pecado da cidade. Quem recebeu o selo? Quem estava orando pelo pecado dos outros. Não quem estava falando mal do pecado dos outros. Quem estava orando pelo pecado dos outros. Mas, voltando para o nosso assunto, eu quero chamar a atenção para uma expressão aqui da Escritura. A ordem foi bem clara. Marca com um sinal nas testas dos homens. Por que testa? Testa significa entendimento, dentro da tipologia bíblica, entendimento. Então, quem recebeu o selo de Deus foram aqueles que tiveram entendimento claro das Escrituras para o seu dia. Se Ezequiel capítulo 9 se iniciou, estes 6 homens com as suas armas destruidoras entrando em Jerusalém, se iniciou esta profecia com a invasão de Tito. Então, quando foi que este marcador selou na testa aqueles que tiveram entendimento? Está em Atos capítulo 2. Jesus Cristo, ele foi crucificado numa sexta-feira santa, nós sabemos disso. 3 dias depois, no domingo pela manhã, a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. No domingo pela manhã ele ressuscitou. Após a tua ressurreição, ele caminhou na terra por 40 dias, subiu em Atos capítulo 1, do verso 8 ao 9. 10 dias depois, ele desce em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente num lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, foram vistas por muitos línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando esta escritura estava se cumprindo na terra, era um homem vestido de linho fino marcando 120 pessoas. Então observe, a escritura diz, Ezequiel 9, marca na testa, entendimento. Quem foram os que receberam o selo de Deus, a marca na testa, o batismo do Espírito Santo? Foram os que tiveram entendimento claro da palavra do seu dia. E
Quem foi a palavra do seu dia manifestada? Foi Jesus Cristo. Quem que estava no cenáculo quando o Espírito Santo desceu? Os que reconheceram Jesus Cristo como Messias. Quem estava dentro do cenáculo? Pedro, Tiago, João, Maria, Natanael. Quem estava dentro do cenáculo? Quem reconheceu a Escritura do seu dia. Quem teve o entendimento da Escritura do seu dia foram os que foram selados pelo Espírito Santo. Isso fecha perfeitamente com a profecia de Ezequiel 9, porque a ordem era, antes que os homens entrassem na cidade, primeiro o marcador fosse na frente. O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, no cenáculo, 50 dias após a ressurreição. Tito invadiu Jerusalém 70 anos após a crucificação. Então foi bem antes que o Espírito Santo desceu e selou quem que tinha que ser selado, quem que tinha que receber o Espírito Santo, e escaparam nenhum daqueles que receberam o selo de Deus. Tito colocou as suas mãos. Quero, para fundamentar isso, ler aqui com vocês o Evangelho de São Lucas, em seu capítulo 19, verso 42. Observe isso aqui. 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, vendo Jerusalém, Jesus Cristo, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a tua paz, que a tua paz pertence. Veja, ele estava se revelando como Jeová Shalom, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então Jesus está nos mostrando aqui que Jerusalém não reconheceu o dia da sua visitação. Os judeus não reconheceu o dia da visitação deles, que era a manifestação do Filho do Homem, a vinda do Messias. Eles não reconheceram a paz que estava ali no meio deles, o shalom deles. Por eles não reconhecer o dia da visitação deles, o que reservava no amanhã para eles? A invasão de Tito. Porque o profeta diz que Tito, com seus exércitos, sitiou a cidade por 2 anos, ninguém entrava, ninguém saía, a tal ponto que o povo morreu de fome, de sede. Eles entraram e trouxeram aquela destruição. Então, quem que foi pego por Tito? Quem não reconheceu a tua paz, o dia da tua visitação. E quem reconheceu o dia da tua visitação não foi pego por Tito. Por quê? Porque eles foram selados com o Espírito Santo. Ou seja, o marcador marcou eles com o Espírito Santo. Então, com este pensamento, nós fechamos o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre a parábola das 10 virgens. Quem são? Onde estão? Visto que são 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, nas lamparinas, e tinham na vasilha, elas tinham de reserva. Isto é, elas tinham fé em toda a palavra, e só o Espírito Santo para nos levar a ter fé em toda a palavra. Elas eram justificadas, santificadas, batizadas com o Espírito Santo. E por que elas receberam
o batismo, o selo de Deus, porque elas reconheceram a mensagem do seu dia. As nécias vão ficar por falta do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem a sua palavra, que creem em sua palavra. Então, por isso que a ordem era, marca na testa. Testa entendimento. Quem recebeu o selo de Deus? Quem teve o entendimento primeiro da palavra do seu dia. Quero também aqui fundamentar, quero ler aqui Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Observe, e o quinto anjo, lembrando que é um anjo de juízo, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente, veja, novamente a Bíblia vai citar testa, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então foi dado a ordem para estes 200 milhões de demônios sobrenaturais tocar nos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Então, novamente, nós vemos aqui o Espírito Santo prometendo, Jesus Cristo prometendo, que aqueles que tiver um sinal na testa, a testa é entendimento. Então, nesta era, vai haver um povo, uma igreja, uma noiva, que terá o entendimento da palavra, e ela receberá o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo, que vai guardar ela, livrar ela dos julgamentos que cairão sobre a terra. Quero conectar aqui também com Apocalipse 6, versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, os demônios soltos em Apocalipse 9, e o inferno seguia, foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada. Fala de distúrbios políticos. Quando há distúrbios políticos, resulta em guerras. Então é matando por guerras, conflitos de guerras, com espada e com fome, depressão econômica, e com pestes que são doenças, enfermidades, e com as feras da terra. Então observe, Apocalipse capítulo 6, está nos dizendo aqui no verso 7 e 8, que o anjo da morte está solto sobre a terra, e o inferno segue. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, isto é, dos homens. Porém, a Bíblia promete que sobre aqueles que têm o selo de Deus na testa, eles não vão tocar. Agora eu quero deixar uma chave aqui muito, muito interessante, muito tremendo, dentro desse nosso assunto, para nós fecharmos, concluirmos essa noite esse tema. Lá em Êxodo capítulo 11, a Bíblia diz que Deus, através do profeta Moisés, anuncia uma última praga, que era a morte dos primogênitos. E ele diz que à meia-noite, o anjo da morte passaria pela terra do Egito e feriria todo o primogênito, desde a casa de Faraó até os animais, até a casa dos servos.
Que hora que o anjo da morte passaria? À meia-noite. Mas antes da meia-noite, no tempo do entardecer, um cordeiro foi morto, e o sangue do cordeiro foi aplicado nos umbrais das portas. E aqui no tempo do fim, o anjo da morte, Apocalipse 6, verso 8, está solto novamente na terra. Porém, nós vamos para a parábola das 10 virgens, São Mateus 25, no verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Que hora que o anjo da meia-noite foi solto no primeiro êxodo? À meia-noite. Que hora que o anjo da morte é solto aqui no tempo do fim, no terceiro êxodo? À meia-noite também. Porque à meia-noite que veio o clamor de São Mateus 25, 6. Agora, por que este clamor de São Mateus 25, 6 teve que ser à meia-noite? Sendo que na mensagem, o arrebatamento, o profeta nos ensina que aquele clamor da meia-noite que despertou todas as virgens é o alarido, e nós pregamos que o alarido, a revelação dos 7 selos, aconteceu no tempo da tarde, no tempo do entardecer. Mas por que à meia-noite? Porque o profeta disse que haveria no tempo da tarde um sinal requerido, como houve lá. Para o anjo da morte não entrar nas casas, tinha que haver um sinal aplicado nas portas. O sinal era requerido. O sangue do cordeiro morto. O profeta diz que no tempo do entardecer haverá um sinal requerido da parte de Deus. E o sinal do tempo do entardecer é a mensagem da hora, diz o profeta. Por isso que o clamor foi à meia-noite. Ou seja, os que crerem na mensagem da hora, têm o entendimento da mensagem da hora, que é o sinal, recebe o selo de Deus e escapa de ser pego por esse anjo, escapa da grande tribulação. Eu quero fechar aqui nossa programação sobre este assunto, a parábola das 10 virgens, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 98. O profeta diz assim, observe, ali estão suas 5 virgens sábias, isto é, a noiva, os que vão no rapto, os que entram com o noivo, os que captaram a mensagem da hora, porque ele diz que quando aquela voz diz, eis o esposo, saí-lhe ao encontro, ele estava apontando os sinais de sua vinda, e só as virgens prudentes captaram o sinal de sua vinda. Repito, quem estava no cenáculo? Um Pedro? Quem estava no cenáculo? Um Natanael? Quem estava no cenáculo? Uma Maria? Quem estava no cenáculo? Um André? Quem são estes homens? Foram os que creram na mensagem do seu dia. Quem recebe o selo de Deus hoje, o batismo do Espírito Santo? As virgens prudentes. Os que captaram o sinal de sua vinda, os que reconheceram o sinal do Messias nesta era, os que captaram a mensagem da hora, recebe o selo de Deus, marca e sela na testa, entendimento, os que captam a mensagem, o sinal de sua vinda, a palavra para o seu dia, é os que recebem o selo de Deus, as prudentes, e entram com o noivo. Ali estão suas 5 virgens sábias, que tinham azeite em suas lâmpadas, fé de rapto. Ele chama azeite em sua lâmpada, fé de rapto. E para ter fé de rapto é necessário crer em toda a mensagem, não só parte da mensagem, toda a mensagem, toda ela, todo o plano. É necessário crer na revelação dos 7 trovões, é necessário crer em toda a mensagem da hora. Ali estão suas 5 virgens sábias, que tinham azeite em suas lâmpadas,
Fede rápido, crendo em todos os sinais, maravilhas, profecias e todas as coisas. Do quê? Da Bíblia. E estas 5 que foram cortadas do remanescente foram levadas, e o resto delas ainda eram virgens. Não estarão perdidas, mas passarão pelo período da tribulação. Amém? Aqui estamos encerrando nossa programação sobre a parábola das 10 virgens. Que estes assuntos possa ter te ajudado, possa somar na tua fé. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui também ao irmão Henrique, ao irmão Ademilson, que tem cooperado, o Henrique cooperando, mais o irmão Ademilson, a parte de áudio e vídeo, o irmão Henrique, o Ademilson, melhor dizendo, o Henrique, áudio e vídeo, o Ademilson na edição, né, os dois juntos, áudio, vídeo e edição, tem trabalhado em unidade aqui. Graças a Deus, Deus recompensa estes homens, o Henrique, o Ademilson, e Deus recompense você que está me ouvindo no teu lar, ouvindo nossa programação, e até a próxima programação, para mais programa A Palavra Aberta. Deus abençoe. Não me verão mais, um dia eu sairei daqui, dos tempos de escravidão, findarão, não me verão mais, um dia eu sairei daqui, os tempos de escravidão, fim da